forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como a gente já citou antes, reprodução humana, né, que é o assunto de hoje. E eu acho que o mais interessante ficou para o final, que é justamente como é que funciona a reprodução in vitro. Okay. Como é que se faz isso? Bom, então, qual é o nosso objetivo final? É ter embrião, 1, 2, 3, dependendo da idade da mulher. O número de embriões que se transfere depende da idade da mulher. Então, tem que ter embriõezinhos para transferir no útero. Como é que tudo isso começa? Para a gente ter embriões adequados para transferir, não basta aquele óvulo que a maioria das mulheres produz a cada mês. A gente precisa partir de um número de óvulos maior. Então, a gente começa usando medicações que são hormonais, injetáveis, para estimular o ovário naquele ciclo a produzir muitos óvulos. Vou aproveitar para esclarecer uma coisa que às vezes as pessoas se assustam. Puxa, mas eu vou produzir muitos óvulos nesse ciclo, então eu vou antecipar minha menopausa. Né? Porque em vez de gastar um óvulo, eu vou gastar 12, 15. Não, na verdade, todo mês, né, tem um número grande de folículos. Folículo é o saquinho que carrega o óvulo no ovário. Tem um número grande de folículos que é recrutado para aquele ciclo. Por capacidade de captar o hormônio, um é selecionado e vai acabar ovulando. Os outros todos têm morte celular programada. Quando a gente estimula a ovulação, a gente oferta uma quantidade maior de hormônio, de forma que um número maior daqueles folículos que foram recrutados e que morreriam se não fossem estimulados, conseguem estimular também. Então, não se interfere na idade da menopausa com isso. Tá? Então, vários folículos vão crescer e a gente vai acompanhando o crescimento desses folículos com ecografias seriadas, né? Os ciclos, bem ou mal, começam a partir da menstruação. A gente prepara um pouco antes e esse começa com ecografias seriadas, onde se ajusta a dose do medicamento. Às vezes precisa acompanhar com dosagem hormonal, até que chega um determinado momento que aquele folículo, por características ecográficas e eventualmente hormonais, nos diz, ó, esses óvulos estão prontos, eles estão num estágio que eles estão prontos para serem fertilizados. Então, esses óvulos são aspirados. Tu vai checando isso tudo com ecografia? Tudo com ecografia. Tá? Se aspira os óvulos por ecografia, por via vaginal. Então, o mesmo aparelho que faz a ecografia convencional, a gente acopla uma agulha, né, e se aspira por via vaginal. A mulher recebe uma medicação, uma sedação, né, ela dorme para não ter desconforto. A aspiração é um procedimento rápido, em média 15 minutos.
todo esse saquinho que é o folículo tem todo o seu conteúdo aspirado, então isso é um líquido. Esse líquido passa diretamente para o laboratório, onde ele é examinado na busca dos óvulos. Os óvulos são identificados, passam para um meio de cultura que imita o líquido que tem dentro da trompa, né? E vão para a estufa. Algumas horas depois, então, esses óvulos são analisados para ver quais são os óvulos realmente adequados para serem inseminados. Então, a gente começa essa questão toda como se fosse um funil, quando a gente começa os óvulos. Primeiro, porque de todos os folículos que se aspira, nem todos vão ter óvulos. De todos os óvulos que a gente tem em mãos, nem todos são adequados para serem inseminados. Bom, estamos com o óvulo no laboratório. Já algumas horas antes, um pouco depois da aspiração de óvulos, termina a aspiração, temos óvulos, se coleta o espermatozoide, né? Então se coloca uma amostra de sêmen, ou se busca espermatozoide no epidídimo, no testículo, enfim, e esse sêmen é preparado em laboratório. E, em média, 4 a 6 horas depois da aspiração dos óvulos e espermatozoides são colocados em contato. E aí tem duas maneiras de se fazer a fertilização. Pode observar no microscópio eles se juntando? A gente não consegue enxergar o espermatozoide penetrando no óvulo, né? Mas tem uma técnica que a gente coloca dentro e aí se vê. Que legal. Então tem duas formas de fertilização em laboratório. A fertilização in vitro convencional, onde se coloca uma gota de líquido pequena, se coloca um óvulo dentro dessa gota de meio de cultura e mais ou menos 100 mil espermatozoides móveis para um óvulo. Né? Porque aquela história que a gente tem que só basta um se a gente colocar lá dentro. Né? Porque o óvulo tem camadas celulares ao redor, que são os seus envoltórios, que o espermatozoide tem que ultrapassá-las para conseguir penetrar no óvulo. E para abrir essas camadas, precisa de uma enzima, que é uma substância que abre as ligações celulares que o espermatozoide tem na cabeça, né? E para ele liberar essa substância, ele sofre chama reação acrossômica, onde ele libera as enzimas, abre caminho, só que esse espermatozoide para. Quando ele tem reação acrossômica, ele para. Então ele vai abrir o caminho para outro que vem vindo, um outro vai abrir, até que um que chega com a cabeça intacta é o que vai se ligar ao óvulo e vai conseguir penetrar. O menos afobado é o que vai... é o que chega depois, vai pegar o caminho aberto. Né? Então, essa é a fertilização in vitro convencional. A outra técnica se chama injeção intracitoplasmática de espermatozoide. É onde se seleciona um espermatozoide, se fixa o óvulo com uma pipeta por aspiração e com uma microagulha se vem e se deposita o espermatozoide dentro do óvulo. Nossa, mas é um milagre esse trabalho de vocês, né? Nossa, é encantador. Eu sou suspeita, né? Mas é encantador. O que determina se a gente faz a in vitro convencional ou se faz a ICSI é, de novo, a causa da infertilidade. Né? Se o paciente masculino tem pouca quantidade de espermatozoide, tem que injetar. Tem que injetar. As duas técnicas, no final, dão praticamente a mesma chance de fertilização, que é em torno de 70%. Então, mesmo colocando espermatozoides lá dentro, isso não é garantia de embrião. Né? Então, já de novo lá, afunilamos a nossa questão. Aí, no dia seguinte, a gente observa esses óvulos para ver se eles fertilizaram. Né? Então, a gente enxerga 2 núcleos, que é onde tem a carga genética de pai e mãe. E a gente aguarda daí mais 1 a 5 dias, daí dependendo também de causa, uma série de questões, o desenvolvimento inicial desse embrião, para então transferi-los para o útero. De todos os óvulos que foram fertilizados, nem todos vão dividir. De todos os que dividiram, nem todos vão evoluir como embriões adequados. Se chega o dia que se define a transferência, nesse meio tempo a mulher passa a receber um outro tipo de medicação hormonal para deixar esse útero o mais receptivo possível, e aí se faz a transferência dos embriões. A transferência é como se fosse um exame ginecológico, onde se deposita os embriões no útero com um caninho de plástico bem fininho, não provoca desconforto, nada, e a partir daí passa a ser uma questão de útero e embrião. Tá? Aí a ciência não tem ainda nesse momento alguma coisa que consiga fazer. Quantas células se faz essa transferência? Em geral... Começou a se dividir, né? Faz a união e com quantas células já divididas? Em geral, se transfere com 8
que é terceiro dia pós-fertilização, ou já em estágio de blastocisto, no 5º dia, quando já se perdeu o número de células, já tem uma bolinha de células com uma cavidade no meio. Em geral, se transfere no terceiro ou no 5º dia. E mesma coisa, embrião congelado, ele dá a mesma chance de gravidez do que um embrião preparado sem congelado? Sem estar congelado, a gente perde um pouquinho de chance. A gente perde em torno de uns 10% de chance de gravidez. As técnicas mais atuais, onde a gente está congelando esses embriões com mais tempo de desenvolvimento, estão levando de novo a chance de gravidez a se aproximar mais da chance de transferência a fresco. E é normal casais quererem congelar embriões? Hoje os casais congelam muito mais óvulos do que embriões, né? O congelamento de óvulos é uma técnica relativamente recente, é uma técnica dos anos 2000 para cá e onde ela se tornou mais eficaz de 2005 para cá. Deixou de ser técnica experimental no ano passado, né? Até era experimental. Então, no passado não se tinha alternativa. Pela dificuldade de obtenção de óvulos, tem que passar por todo esse processo que eu relatei antes, os casais optavam por inseminar todos os óvulos e congelar os embriões excedentes. Hoje, com todo esse avanço, né, a chance de gravidez com óvulo congelado, com embrião congelado é a mesma. Os casais optam, na sua maioria, por congelar óvulos para não ter depois a questão da decisão se resolverem não ter mais filhos, etc. e tal, do embrião congelado. Se congela, no caso, se congela o óvulo e o espermatozoide, ou se congela mais é óvulo? Mais é óvulo. Como a obtenção de espermatozoides é fácil, em geral não se congela o espermatozoide. Mas tem pode alguns se congelar casais podem. Quando se aspira epidídimo, por exemplo, se congela sempre o espermatozoide para não ter que fazer uma segunda ação. E tem homens que pedem para congelar. Então se congela. Dá para escolher sexo do embrião? Tecnicamente, dá. Se faz na prática, por exemplo, o nosso Conselho Federal de Medicina, né, não autoriza que seja feita a seleção de sexo, né? Como é que isso poderia ser feita? Bom, a gente pode, até se a gente orientar o momento da relação sexual em relação à ovulação, a gente pode aumentar um pouquinho de chance para cá ou para lá, né? Os espermatozoides têm pesos diferentes, velocidades diferentes, e isso num preparo em laboratório se poderia dividir com 70% mais ou menos de chance de acerto de um sexo ou outro, né? A forma que nos daria essa resposta com certeza seria fazendo uma biópsia do embrião, tirando uma célula, submetendo esse embrião à análise cromossômica para dizer menino ou menina. E aí realmente não se pode pensar, né? É um absurdo, né? Um desrespeito completo ao embrião fazer, porque aí nós já estamos falando de uma discriminação, né? Quem pensaria em chegar a um ponto de fazer uma biópsia embrionária, né? Aí nós estamos falando de discriminação e eu acho que não é isso que busca, né? Quem busca filhos. Né? Mas então, existe a possibilidade. Tem algum país que autoriza fazer esse tipo de... Sim, tem vários. Tem alguns países isso é liberado. China né? deve ser um, porque eles gostam de homens, né? Tem alguns países, se a gente fosse fazer uma discussão ética, tem alguns países que consideram esse um mal menor, né? Em vista do índice de abortamento, de fetos do sexo não desejado, ou de infanticídio, ou de abandono, que acaba sendo infanticídio. Então, tem alguns países que dentro de uma determinada cultura consideram que isso seria um mal menor e, de uma certa forma, é aceito. Mas é discriminatório de qualquer maneira. Na novela das 8 agora, eles estão tentando, tem uma médica que está tentando engravidar, tá? Então eles coletam o espermatozoide dos médicos e injetam nela. Isso também é uma forma? Dos médicos, não. Dos dois... Um não é médico, é cozinheiro. Senão vão achar que são dos médicos. É um casal gay, né? Que eles querem ter um neném, não sei se você está acompanhando. Isso, colocam numa médica. Coisa. Mas existe isso de tu pegar e injetar na mulher? Existe um procedimento chamado inseminação artificial, né? Que é de novo, né? Algumas causas de infertilidade é isso que a gente faz, onde se prepara o espermatozoide em laboratório e se deposita os espermatozoides preparados lá na entrada das trompas, né? E a partir daí vai proceder como se fosse uma gravidez iniciada espontaneamente. É um procedimento que dá a mesma chance de sucesso que a gente tem
mensal de engravidez, reproduz o índice de fecundabilidade da espécie humana, me dá em média 18% de chance de gravidez, que é a chance que os casais têm a cada mês quando não temos interferências negativas. Então existe um procedimento, não sei se é esse que estão fazendo na novela, mas existe aqui essa inseminação artificial. Curiosidade, por que se implanta geralmente mais de um óvulo? Pela possibilidade maior de obter sucesso na gestação, mas existe a possibilidade de viver gêmeos, né? Isso. Então, porque a chance de implantação de um embrião é restrita e ela é tanto maior quanto menor idade tem a mulher, tanto menor quanto maior idade tem a mulher. Tu sabes que quando se começou a trabalhar com fertilização in vitro, se sabia que a chance de implantação de um embrião era mais ou menos 25% a 33% e se transferia 4 embriões para todo mundo. Foi assim que começou a fertilização in vitro. Então, por isso também que a gente tem aquela ideia de gêmeos e trigêmeos, né? Até se entender que não era essa a forma mais adequada de se trabalhar e hoje se escalona o número de embriões em relação à idade feminina. Então, até 35 anos se transfere 2 embriões e não mais que isso. 35 a 39 anos de idade feminina, 3 embriões, e acima de 40 se pode, então, voltar a transferir 4 embriões. Por quê? Porque a chance de um embrião de uma mulher com mais de 40 anos de ter condições de implantação é muito menor do que daquela mulher de menos de 35 anos. Abaixo de 30, a gente geralmente transfere 1. Porque o que se busca? A gente busca chance máxima normal, de gravidez, né? Com risco mínimo de gravidez múltipla. Ainda que muitos casais perguntam, não dá para ter gêmeos, não quer ter gêmeos, não é o que a gente prefere. Possibilidade de uso da camisinha. Isso é uma curiosidade que eu acho que muitos homens devem estar querendo saber, tá? Eu sou vasectomizado, então para mim isso não é o menor problema. Mas assim, uso da camisinha. Usou a camisinha, aquele espermatozoide, aquele líquido espermático, né? Quanto tempo isso é viável depois de uma relação sexual? Quanto tempo aquele líquido que ficou na camisinha pode ser usado, tipo uma inseminação caseira? Caseira. Sabes, primeiro, a borracha é tóxica ao espermatozoide. Então, o látex é feito a camisinha, ainda mais que tem... espermicida. E deve ser feita para ter espermicida, não deve ser? Não, geralmente ela não tem, mas ela tem lubrificante. E o lubrificante também é tóxico para o espermatozoide. Então, a camisinha em si já não é o ambiente adequado, mas todos eles vão perecer? Não. Segundo, a temperatura que foge da temperatura próxima da corporal, ainda que se diga ambiente, também é um fator negativo para